tarde, viajantes, tudo bom? Hoje convido vocês para viajarem comigo para a Eslováquia, mais especificamente para a capital, Bratislava. Eu vou conversar com a Tati mora lá, e aí eu vou conversar com ela para saber como que é viver neste país. Então vamos lá, vou convidar a Tati aqui, ela já entrou, para a gente poder conversar. Oi, Olá! Tati, tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo Tudo e com certo você? aqui? Tudo certo aqui, graças a Deus. Olha só, deixa eu explicar um pouquinho para as pessoas o que consiste esse projeto, que eu converso com mulheres que estão morando fora do Brasil. E aí, logo em seguida, você se apresenta para quem não te conhece, tá bom? Ok. Eu me chamo Alessandra, mas meu apelido é Leca, então todo mundo me conhece assim. Eu tenho um Instagram de dicas de viagens, e aí, em um certo momento, eu falei, pô, por que eu não converso com pessoas que moram nas cidades ou que eu já conheço, ou que eu tenho vontade de conhecer, porque eu tenho certeza absoluta que a visão de um morador é completamente diferente da visão de um turista. Vivenciar uma cidade vai muito além do que fazer o check lá nos pontos turísticos e ok, tá visto, né? E eu tenho certeza que tem muito mais riqueza escondida nisso aí. Eu falei, vou conversar com quem mora lá, então. E aí eu cheguei até você em Bratislava. Pois é, Bratislava não é uma cidade tão conhecida assim, se a gente contar outros lugares da Europa. Para quem não Aham. me conhece, eu sou Tatiana, meu nome é Tatiana Maslova, eu tenho 30 anos e eu moro aqui em Bratislava desde 2018, mas eu me mudei para a Europa em 2016, quando eu fui morar na Holanda com um programa de au pair. Então, para quem não sabe, Au Pair é um programa que você pode trabalhar para uma família, cuidando das crianças, e você mora na casa com eles e você recebe por isso. Então, no Brasil, eu sou formada em letras em inglês, e foi assim que surgiu essa vontade de morar fora, porque eu estudava a língua, eu recebia intercambistas na minha casa com a minha família. Aham. Então, eu queria ter também a mesma experiência de morar em outro lugar e poder falar que eu conhecia os lugares. E foi assim que tudo começou. Então você foi para a Holanda primeiro. Isso, em 2016, no final de 2016, eu fui para a Holanda, pra morar numa cidade muito pequena, chamada Laren, é uma das a segunda cidade mais rica da Holanda, e eu cuidava de duas crianças lá, e eu morava com a família, e eu falava inglês o dia todo, apesar do idioma da Holanda ser o holandês, eles falam inglês muito bem, então eu não tive nenhum problema de comunicação, eu conseguia falar com todas as pessoas, desde uma criança de 4 anos, que era a idade das crianças que eu cuidava, até uma senhorinha de 90 anos, eles falam inglês. Então, Eles eu têm como acho segunda língua mesmo, né? que isso, e eles têm, assim, claramente alguns erros, como todos nós que aprendemos, mas eles falam com um sotaque bem limpo, eles se expressam muito bem. Então, é bem legal para quem já tem uma base no inglês, porque o programa de au pair é bem conhecido nos Estados Unidos. Só que lá você só pode ir até 26 anos. Quando eu me inscrevi, eu já tinha 28, então a Europa era uma opção para mim. Você Já é a que na primeira Holanda, pessoa que eu conheço que fez au pair mais velha, digamos assim. eu Geralmente é fiz uma com coisa que os 28. jovens pensam, né? Exatamente. Então, quando eu conhecia muitas meninas da minha universidade que tinham feito durante o curso, Aham. mas aí eu não fiz, e quando eu fui procurar eu já estava velha demais, né? No caso, 26 anos já era velha para o programa. Mas aqui na Europa tem outros países além da Holanda que você pode fazer fora dos 26. Tem a Dinamarca, a Finlândia, a França, a Holanda, todos eles aceitam pessoas até 30 anos. Então, para quem tem até 30 anos e ainda pensa em fazer o programa, é bem legal. Claro que a questão do financeiro é bem diferente dos Estados Unidos, porque lá você ganha mais. Aqui o pocket money, como eles chamam, né, o seu pagamento, a sua mesada, ela é bem baixa, dependendo do país que você mora. Se eu não me engano, na Alemanha você recebe no máximo 280 euros, enquanto na Holanda é mais ou menos 300, 350. Mas tem a facilidade de você conhecer muitos países ao redor. Porque quando eu estava no meu ano de au pair, eu fiz 17 países. Nossa, viajou Enquanto bastante. todo o meu dinheiro eu gastava em Você viagens. investiu muito bem o seu É, dinheiro, né? enquanto
nos Estados Unidos, eu acho que lá para viajar você gastaria muito mais, porque as coisas são mais distantes, mais difíceis aqui. Por exemplo, Bratislava, onde eu moro atualmente, faz fronteira com 5 países, né? A Eslováquia faz fronteira com 5 países. Eles são Polônia, Áustria, República Tcheca, Ucrânia e Hungria. Então, da minha casa, para eu chegar na fronteira mais próxima, são 10 minutos de bicicleta. Nossa, é muito rápido. Que aí então, é na Áustria, né? Isso, é na Áustria. Então, daqui de Bratislava para Viena, a capital da Áustria, é 1 hora de ônibus e você paga 5 euros no ônibus para ir. Com 5 euros é muito barato, você consegue, sempre que você quiser ir lá, você consegue ir, então fica bem fácil você se locomover. Essa interação, você vai muito a Viena? Eu pensava, quando eu vinha morar aqui, que eu iria para Viena todo final de semana, mas não é assim. Agora as fronteiras abriram, né, com corona, eu posso ir novamente, estava tudo fechado, mas agora já está tudo normalizado aqui. Mas, por exemplo, o ano passado teve show brasileiro, eu fui lá, e as opções de ônibus é relativamente bem variado. Começa, se eu não me engano, às 3 da manhã ou 4 da manhã e para de meia-noite. Então, tem poucos horários que não tem o ônibus. Você pode ir de trem também e de barco, que é uma coisa que eu indicaria para um turista mais, porque é mais caro. E deve ser uma viagem bem bonita, no Danúbio, no Rio, que eu sempre ouvi falar nas aulas de história, então deve ser uma aventura bem legal, mas ônibus é a maneira mais barata do que trem e barco são opções mais caras. Tá, mas é legal saber, mas é legal saber essa opção do barco, porque eu já estive em Viena, só que foi muito corrido e eu queria muito ter ido visitar Bratislava, mas ficava naquela coisa, mas se eu for, eu vou perder um dia e eu não tenho tantos dias em Viena tem muita coisa para fazer, eu acabei não indo. Mas eu só sabia a opção do ônibus, eu não sabia a opção do barco. De repente, você transforma essa opção do barco não só num transporte de uma cidade para outra, mas como num passeio já, né? Para conhecer o Danúbio. Isso, exatamente. Aqui tem um museu que se chama Danubiana, que fica às margens do rio Danúbio, aqui em Bratislava mesmo, fica pertinho de Bratislava. E você também pode pegar um barco aqui no porto de Bratislava e ir para esse museu. Então, mesmo que você não consiga fazer... Porque quem vem para Bratislava geralmente são viajantes em trânsito. A gente sempre fica vendo, assim, eu gosto muito de viajar, então sempre acompanho o Pinterest e essas outras coisas. Como passar um dia em Bratislava, o que não perder em Bratislava, como aproveitar Bratislava em metade de um dia. Eu concordo, Bratislava é uma cidade muito pequena, eu sou de Natal, e Natal é pequena se você comparar com São Paulo, que, né, nós temos 1 milhão de habitantes em Natal, e aqui em Bratislava, a capital de todo o país, você tem metade de 1 milhão de habitantes. Então, se você pensar nisso, é uma cidade pequena. Mas também é uma cidade onde tem muitas opções de trabalho. Então, tem muita gente que mora nas cidades ao redor de Bratislava e vem para cá todos os dias. Então, aqui a Eslováquia é um país maravilhoso. Pena que muitos brasileiros só conhecem Bratislava. É verdade. Eu amava morar na Holanda, mas quando eu me mudei para cá, eu percebi que os eslovacos têm uma conexão muito maravilhosa com a natureza. E essa é uma das coisas que mais me encantam aqui na Eslováquia, porque a natureza daqui é fantástica. Eu sou uma pessoa que ama ficar na praia, esticada no sol, naquele quentinho que tem em Natal. De Natal, né? E aqui é muito frio, nós temos 8 meses de frio, e agora, né, hoje é o primeiro dia do verão, passou o dia todo chovendo. Então, não tem muitas opções de sol, mas a natureza daqui é maravilhosa. Tem muitas montanhas, as pessoas vão sair no final de semana para fazer trilha, ir para os Tatras, que é uma montanha que tem aqui, tem as montanhas mais famosas da Eslováquia para esquiar. Então, tem muitos esportes ao ar livre, as pessoas são muito conectadas com a natureza de uma forma que eu não era no Brasil. Eu amava ir para a praia, mas era só praia, não era trilha e me meter no meio do mato e observar pássaro perto do lago. Então, é outra coisa que a Eslováquia tem para explorar e as pessoas do Brasil, infelizmente, não conhecem porque não é tão divulgado. Porque eles não têm uma língua tão fácil.
não é muito divulgado, mas é uma pena, né? Porque pelo que você está descrevendo, é um lugar que, para quem gosta de natureza, tem uma conexão grande e é um lugar pequeno, que eu só vejo vantagens, assim, porque tudo fica fácil de você se locomover, conhecer os lugares, né? Uhum. Sim, é muito pequeno e tem a vantagem do turismo, que, por exemplo, se você é residente legal na Europa e você é estudante até 26 anos, você não paga para viajar nos trens da Eslováquia. Então, imagina, você está fazendo... Eu conheci, quando eu estava aqui também na Holanda, muitos brasileiros que foram fazer o programa de intercâmbio na universidade, você ganha a carteirinha da universidade, você não precisa ser europeu, você só precisa ser um residente legal na Europa. Então, você pega sua carteirinha, você faz um cartão especial para o trem da Eslováquia, se eu não me engano, custa 5 euros. E depois disso, você anda de graça em qualquer trem. Então, você pode... A Eslováquia é um país muito pequeno, se eu não me engano, é menor do que o Espírito Santo. É bem pequeno, né? Pelo Então, mapa, a gente já vê que proporcionalmente aos outros países é pequeno, né? Isso, então, de Bratislava para Košice, que é a segunda maior cidade do país, são apenas 5 horas de carro. Então, é muito pouco. Você consegue viajar o país todo, assim, para conhecer os pontos principais, em uma semana, eu diria. E se você é estudante na Europa, você consegue fazer o trajeto de trem. Então, você consegue fazer de graça, sem pagar nada. E se você é idoso, né, também legalmente morando na Europa ou cidadão europeu, a partir dos 62 anos, você também não paga as passagens. Aí é só comprovar mesmo com aquela carteirinha da União Europeia. Exatamente. Uhum. E você não paga nada. Perguntaram como eu vim morar aqui. Ok, e falar sobre as tradições de casamento. Então, ok, vou falar sobre as tradições de casamento e como eu vim morar aqui. Então, antes de sair do Brasil, eu conheci o meu marido, que era meu namorado. Antes de sair do Brasil, antes de ir para a Holanda. Antes de ir para a Holanda. Tá. Então, nós tivemos um relacionamento à distância, quando eu morava na Holanda. Uma das razões pelas quais eu viajava tanto também é porque a gente ia para vários lugares diferentes. Uhum. Então, depois que o meu visto acabou, porque na Holanda eu tinha um visto de emprego, ligado ao au pair, nós casamos e eu me mudei para cá, para a Eslováquia. Porque ele já morava aqui, é o país dele, fazia mais sentido eu vir morar aqui, já que eu era estrangeira e já morava fora de casa. E daí eu me mudei para Bratislava no comecinho de 2018. Tá. E como foi essa transição aí? Você morava na Holanda e de repente foi para Bratislava, você sentiu muito? Como foi? É muito diferente, os países são muito distintos, porque a Eslováquia é um país, como a gente já comentou, que não é tão conhecido. Eu já tinha vindo aqui outra vez para conhecer a minha sogra, conhecer a família do meu marido, e eu tive justamente essa visão de turista. Então, eu cheguei aqui da Holanda, onde você vai tomar uma cerveja no centro da cidade, você paga até 8 euros. E 8 euros, até para eu que ganhava em euro, é muito caro. Então, é muito difícil. Se você não souber onde beber em Amsterdã, você vai gastar todo o seu dinheiro. Então, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu vim em Bratislava foi em 2017. E no centro da cidade você encontrava cerveja por 1 euro, 1,50 €. E eu pensava, meu Deus, aqui é o paraíso. Então, falando sobre bebidas, o Elias fala Tatra Tea, que é uma bebida tradicional daqui, feita, a maior porcentagem de álcool tem 72%. Meu Deus, é mais que absinto, então. Então, e eles têm vários sabores, inclusive eles fizeram uma edição sabor açaí. Ah, é? Então tem vários níveis de álcool. Ela começa num nível de álcool bem baixo, 16, e ela vai até os 72. Tá. E o tradicional é o 52. Eu, particularmente, acho uma das minhas bebidas favoritas. E você toma ela como um shot. Então, eles tomam muitas bebidas também aqui por causa do inverno, que é muito rigoroso. Ao clima, né? Já foi mais rigoroso, mas ainda, para mim, especialmente,
do Brasil é completamente, assim, inacreditável de frio. E tem também o Kofola, que é um tipo de Coca-Cola daqui da Eslováquia. Então, a Eslováquia, antigamente, falando historicamente, ela era parte da Tchecoslováquia. Então, nós tínhamos a República Tcheca, onde é hoje atualmente a República Tcheca, e a Eslováquia. Elas eram um país só, onde a capital era Praga. Tá. E tinha parte da Eslováquia que falava eslovaco, e a parte eslovaca tinha como capital Bratislava. Mas todo o país, que hoje atualmente é conhecido como Eslováquia, respondia à República Tcheca. Então, eslovaco e tcheco, que é a língua da República Tcheca, é bem semelhantes. Eles conseguem se entender completamente. É mais semelhante do que português e espanhol. Tá. Então, e como eles eram um país só, e a Eslováquia falava eslovaco, a TV tcheca passava na Eslováquia. Mas a TV Eslováquia não passava na República Tcheca. Então, os eslovacos falam mais tcheco do que o contrário. Por exemplo, quando eu vou para Praga ou para qualquer lugar da República Tcheca com meu marido, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que eles vão conseguir se comunicar. Porque a primeira vez que eu fui em Praga sozinha, eu fiquei completamente perdida, já que as pessoas não falam tanto inglês, mas com ele é muito fácil. Então, teve essa separação, e a Eslováquia se tornou Eslováquia, se eu não me engano... Foi em 93, eu acho, né? Exatamente, em 93. Eles entraram na zona europeia em 2004. E então, eles... É euro. Isso. Não, é euro agora. Eles entraram na zona europeia em 2004, mas eles só aderiram ao euro em 2009. Ah, tá. Então, antes a moeda deles se chamava coruna. Tá. É quase como corona, mas é corona. Já era uma premonição do que estava por vir. E em alguns lugares, quando você vai, se for um lugar bem antigo e tradicional, ainda tem o valor, tem um valor em euro e tem o valor do lado, quanto seria se a corona fosse o equivalente da atualidade. Entendi. Então você pode tem ver essa tradição aí. Né? Se for um lugar não turístico, bem mais antigo e tradicional, tem. Mas tem muitos outros drinks para as pessoas que adoram beber. Os eslovacos são especialistas nisso, eles bebem bastante, principalmente por causa do frio. Então, tem agora no Brasil é São João, vai começar o inverno, tem um quentão. Então, eles têm aqui, né, o Blue Wine, que se chama o Blue Wine, que é um vinho quente, que tem as especiarias. Tem o Medovina, que é feito de mel, que é a bebida mais antiga do mundo. Mas ela é típica daí ou tem outros lugares que fazem? Tem vários... Medovina, essa do mel, tem em vários lugares. Cada país faz de um jeito, mas eu conheci aqui. Aí tem Slivovica, Borovička, em línguas eslávicas, que eslovaco é uma língua eslávica, sempre tem esse istka no final. E sim. Mas significa o que esse iska no final? É tipo... É tipo o nosso diminutivo. Porque assim, se eu não estiver falando, eu espero que eu não esteja falando nada errado, porque eu não falo o idioma, eu sei me comunicar, eu sei pedir alguma coisa. As coisas quando eles falam, já consegue entender? Eu entendo bem mais do que eu falo, porque tem a língua, ela tem declinação, como é uma língua eslávica. Então, se eu falo uma cerveja, é diferente de 2 cervejas e é diferente de 3 cervejas. Então, se a palavra é masculina, eu coloco ela numa terminação. Se é feminina, eu coloco em outra terminação. E assim como o inglês, tem palavras que são neutras. Então, ainda tem outra terminação. Eu trabalho... É complicado. Exatamente como no russo. Exatamente como no russo. É muito parecido. Eu acho que quem fala eslovaco, né? É uma das vantagens de falar eslovaco, é que são línguas parecidas com todos os outros países ao redor. Desses que eu falei que fazem a fronteira. O mais diferente é o húngaro, porque o húngaro vem de outra raiz, que parece com o finlandês. Mas todas essas, elas são semelhantes. Então,
Eu não falo, mas o meu marido entende polonês, entende tcheco, entende russo. Ele não vai entender tudo, porque não é a mesma Mas língua. ele vai Mas pegar a ideia ele da vai coisa. pegar a ideia, o conceito do que a pessoa está falando. Uhum. E sobre as tradições de casamento ou É que você outras falou do tradições. casamento, mas você acabou não falando E das daí tradições. Tem mudamos de alguma assunto. festa, alguma coisa que seja bem Sim, específica, diferente das minhas? tem algumas tradições. Quando a gente foi casar, nós casamos no Brasil e aqui. E Ah, me perguntaram, quando a gente estava organizando a festa, se queríamos fazer um casamento tradicional. Eu disse, ok, vamos sim. fazer um casamento tradicional, já estou aqui mesmo. Então, a maior tradição deles, que eu não fiz, é que os convidados do noivo sequestram a noiva no dia do casamento e você só casa se você for encontrada. Meu Deus. Aí eu decidi não arriscar e não fiz. Porque os amigos do meu marido falam inglês, mas eu pensei, poxa, eu vou ficar lá perdida e meu marido não vai me encontrar, eu Aí preferi quando não. eu vou casar, vou ter que voltar pro Brasil, não. É melhor não correr esse Exatamente, risco. não. Mas pronto, ok. Então essa eu não fiz, mas as outras que eu conheço, que são populares, eu fiz. Assim que você chega no lugar do seu casamento, vai ter uma pessoa com 2 copos de cristal na sua frente, transparentes. Um dos copos vai ter água e um dos copos vai ter vodka. Daí você vai ter que escolher. Como o meu marido era educado, eu escolhi primeiro. E daí você escolhe o copo que sobrar, o outro bebe, e vocês têm que beber ao mesmo tempo. E eles dizem que quem bebe a vodka domina o casamento. E você bebeu a Graças vodka. a Deus eu bebi a vodka. Aí pronto, é a primeira. Você chegou, você bebeu, as pessoas vão lhe receber. Depois disso, eles vão e quebram um prato na sua frente. Os Com, convidados. não, a pessoa que estava A segurando a organizadora da festa. vodka é a organizadora da festa, Ah, ela quebra um prato. Mas eu não sabia disso, então eu dei um grito gigantesco, morrendo de susto. Aí, ok, meu marido me explicou o que ela quebrou o prato, depois ela dá uma vassoura para mim e uma pá para o meu marido. E os convidados a gente tem que varrer. tá. O meu marido comentou aqui que ele deixou eu ganhar, Ah, que ele fez isso especialmente para mim. Então, a gente tem que limpar os cacos do prato. tá. E os convidados precisam impedir que a gente limpe, porque quanto mais tempo demorar para a gente limpar, mais sorte no casamento a gente vai ter. É quase uma gincana se casar. É Primeiro muito sequestra, divertido. limpa o lugar, bebe o. É muito divertido. Aí a gente vai lá e eu não sabia que os convidados tinham que atrapalhar. Aí veio um amigo do meu marido com um saco furado. Depois que a gente apanhou tudo, a gente teve que apanhar tudo de novo, porque o saco estava furado. Ok, aí termina isso e o organizador da festa guarda um pedacinho, um caco do prato e entrega para você no final da festa, dizendo lembrança do casamento de Tatiana e Matei, que é o nome do meu marido, que significa Mateus em português. E bota a data e esse pedaço a gente tem que guardar porque a sorte está no pedaço. É tipo o bolo que a gente guarda aqui no Brasil para comer um ano depois, É, para dar é, sorte na. o pedaço do prato. Então, depois Vamos disso, a ser gente. felizes para sempre, graças ao saco furado, né? Vamos seguir a tradição para não ter erro, né? Exato. Aí, pronto, aí a gente fica numa. Eu e o meu marido ficamos lado a lado e eles tinham a tradição de entregar flores para a pessoa que casou, para a moça. E nós temos que cumprimentar cada um dos convidados nessa fila e cada um vai dando as suas flores. Então, no final, você leva várias flores para casa. Depois disso, começa. Você disse bolo? Ah, Não entendi. é porque eu falei que aqui no Brasil, quando você casa, pelo menos eu sou de Belém, lá tem isso. Eu não sei se Aham. o Brasil todo é assim. Mas quando você casa, tem o bolo de casamento. Tem que Uhum. guardar pelo menos uma fatia do bolo e congelar por um ano.
Para quando você fizer 1 ano de casado, você comer aquele bolo para poder dar sorte pro resto do casamento. Ah, entendi. É a tradição daqui. Então, é o prato, é o pedaço do bolo. É. E aí, todas as pessoas falam, lhe cumprimentam, vai ter o jantar e as bebidas e tudo mais. E essa foi a última parte da tradição que a gente teve. Talvez não sei se tem mais, mas nós sentamos, a mesa não é como no Brasil, separada, cada pessoa senta em sua mesa. É uma mesa gigantesca com todos os convidados. Tá. Bem medieval, assim, todo mundo. Exatamente, bem medieval, e nós somos o centro da mesa. E chegou a mesma senhora da organização que já tinha me dado susto com o prato. Falou, ai meu Deus, mais uma tradição. Me enrolou num lençol com meu marido e disse assim, agora vocês precisam alimentar um ao outro e as outras pessoas só comem quando vocês terminarem. Aí eu fiquei com a minha mão esquerda, mas eu sou destra. E o meu marido foi sortudo e ficou com a mão direita. Aí a gente tem que... Porque tem vários pratos. Então, o prato de entrada aqui é sempre sopa. Eles amam sopa. Se eles pudessem, eles comem sopa com tudo. Uhum. E a gente tem que dar sopa na boca um do outro. E eles botam um lençol pra gente não se sujar, obviamente. E você fica fazendo caras e bocas para tomar essa sopa rápido, porque tá todo mundo com fome. E você quer que as pessoas comam. E você tá nervosa. E aí todo mundo tira foto sua. E depois que a sopa terminou, aí todos os convidados podem comer. A minha amiga está dizendo, no Brasil os noivos quase não comem. Aqui eles comem demais. Já começam comendo. Já começa comendo. Uhum. Perguntaram aqui, pode falar. Não, pode falar também. É que perguntaram aqui sobre castelos. Eu cheguei a ler que tem muito castelo ainda na Eslováquia, né? Exatamente. A Eslováquia tem vários fatores, né? Mas, segundo algumas coisas que eu li, a Eslováquia é o país que mais tem castelo e chateau, como eles falam, né? Por pessoas, per capita. Então, tem muitos castelos aqui. E o Castelo de Bratislava se chama Castelo de Bratislava, não muito criativo o nome, mas muito legal, tem uma vista panorâmica da cidade muito bonita. E eu perguntei ao meu marido um pouco da história, e ele disse que o primeiro indício do castelo foi 500 antes de Cristo. Ele não era um castelo, mas ele já era uma construção muito importante para a época. E antes da cidade se chamar Bratislava, ela se chamava Pressburg. E essa palavra vem do alemão, mas no inglês eles falam Pressburg. E o castelo mesmo em si, esse castelo de Bratislava, ele foi criado em 907. Então, é um castelo com muita história, que já foi queimado e destruído milhares de vezes. E as pessoas que vão vir para aqui não vão conhecer o castelo original, porque ele já foi remodelado diversas vezes. Inclusive, quando eu vim aqui da primeira vez, ele tinha outra cor. E hoje ele está sendo reconstruído em algumas partes e estão pintando de outra cor também. Então, ele já teve várias mesmo, várias coisas diferentes e várias informações importantes. Tem um restaurante também no castelo. Eu já fui lá. Tem diversos restaurantes, perguntaram sobre brizowe halušky, que é um dos pratos tradicionais daqui. Brisa é eles não falam desse jeito, tem um sotaquezinho, brisa, ou algo assim. Mas brisa, como eu falo em português, é um queijo feito de ovelha. Tá. E é um dos pratos típicos daqui, é tipo um nhoque feito com esse queijo, e eles comem com bacon. Mas então, o nhoque é feito com queijo ou é um molho que vai... O nhoque ele pode ser feito de farinha ou batata. Tá. Aqui na minha casa a gente faz mais de farinha, mas o tradicional é feito com batata. Tá. E ele tem um molho com esse queijo. Tá. E por cima desse molho você bota umas ervinhas picadas e o bacon. E o bacon. Tá. Exato. E esse queijo, ele é específico daqui da Eslováquia.
Então, só aqui que pode ser feito ser chamado de brydza. Então, por Tá. exemplo, tem na República Tcheca também. Mas eles têm que chamar de outra forma, porque a Eslováquia tem a patente. Então, o queijo de Entendi. ovelha, que se chama brydza, vem sempre da Eslováquia. Ah, é E é legal. um Até dos, para poder saber identificar de onde que vem, né? é, então, é um dos pratos típicos daqui, é esse. Tem também um pierogi, que muita gente conhece como um prato polonês, Que que é o é tipo quê? uns pasteizinhos, que podem dentro ter batata, pode ter esse queijo, Eu não comi brie. isso, mas eu comi aqui no Brasil. Mas aí falaram exatamente isso para mim, que É, era uma comida polonesa. porque eles têm sempre a briga de aonde foi feito, então. Aham, Aqui eles dizem que foi na Eslováquia, lá eles dizem que foi na Polônia. aham. Também tem um prato da Hungria, que eu não sei se você conhece, que é muito comum em Budapeste, que ele é envolto de... Eu não lembro agora o nome, se alguém souber, por favor, escrevam. Que é ele é redondinho Aham. e ele tem açúcar e canela. Ou você Ah, pode eu colocar comi sorvete. Tredenik, né? Tredenik o nome? Exato, Eu também comi Treldenik. isso. Então, aqui também tem. Aí fica dizendo que é da Hungria e depois diz que é da Eslováquia, porque são países com culturas e histórias Próximo, muito né? semelhantes. E as fronteiras aqui no Brasil, nós somos imensos. Então, no Nordeste é diferente de Belém, que é diferente Sim. de São Paulo, mas aqui uma coisa acaba sempre se misturando com outra, porque eles estão muito pertinhos. Sim. Budapeste é 2 horas daqui, Viena é 1 hora, Cracóvia é um pouco mais distante, mas você também consegue fazer, eu acho que 4 horas de carro. Então, as Praga, histórias. quanto tempo de Praga? Praga, eu acho que é mais de 3 horas Quatro de horas. trem, umas 4 horas de trem. Dá para você fazer no final de semana estendido. Eu acho que Uhum. essa é uma das principais vantagens de morar aqui, é a vantagem de poder sair para Com os outros certeza. lugares. Com certeza. Porque viajar, morar aqui perguntaram o que é que a gente faz para se divertir. Agora, Viagens. é, agora a gente não pode viajar, mas eu amo viajar. E tem muitas passagens baratas. O ano passado a gente foi saindo daqui de Bratislava mesmo, a gente foi para a Sérvia. Fomos para 2 cidades na Sérvia, Belgrade e Niš, como eles falam, porque tem muitas letras com aqueles acentos em cima. Duas pontinhas. Duas Eles bolinhas. têm os 2 pontinhos, eles têm como um circunflexo de cabeça para baixo. Aí Tá. eles têm um agudo ao contrário, o agudo do outro lado. Eles têm muitos acentos. Aham. E nós pagamos 20 euros ida e de volta. Então É é muito muito barato. barato. Se precisa de visto. Para vir para a Eslováquia, você só precisa do mesmo visto para qualquer país europeu, né? Que o Até brasileiro 90 dias não é precisa, 90 dias, brasileiro. E aí depois você pode pela ficar aqui. Uhum. perguntaram aqui, eu não sei se aí na Eslováquia tem essa tradição, mas quando eu visitei a Hungria, Budapeste, tinha muita sauna, que eu não sei se ele está se referindo a isso que ele colocou. E os spas, você foi em algum? Parece que tem muitos aí. Você Sim, sabe se aqui tem essa tradição aí? tem uma tradição muito forte, porque tem muitos geysers, água quente. Uhum. Eu fui pro da Hungria também, porque eu conheci antes de vir para cá. Aqui eu Aham. ainda não fui, mas tem uma cidade aqui na Eslováquia que se chama, eu vou falar provavelmente errado, mas Piestiany, que é a cidade dos spas. Então tem Tá. spas para todos os preços e gostos e qualidades. Você pode pagar 20 euros, como você pode pagar 1.000 euros para ficar no spa. Claro, Nossa, vão ter os mais famosos ou não, mas spa por aqui nessa região é muito comum. Eles têm muita sauna, spa, e vai todo mundo pelado na sauna, então também tem que ah, é? estar preparado para isso, porque é homem e mulher junto e todo mundo pelado, que é bem diferente daí do Brasil. Mas Aham. tem sim, tem muito disso de águas termais aqui na Eslováquia. No verão, agora tem muitas piscinas que ficam abertas, já que a gente não tem conexão com o mar. Eu acho que para chegar no mar mais próximo, você tem que dirigir 9 horas daqui da capital. Então, tem muitas piscinas e tem algumas também de águas naturais, que você Tá. pode ir e são águas quentes. E além disso, tem também muitas cavernas. Tem mais de 6.000 cavernas aqui na Nossa, Eslováquia. mesmo. Então, tem as cavernas com águas termais, que você pode tomar banho na água quentinha, 40 graus dentro da caverna.
Olha. Como também tem as cavernas de gelo, que ficam mais no centro da Eslováquia, e vai ter, elas só são abertas no verão, porque no inverno elas completamente se fecham, então você não congelam completamente, você não consegue entrar, e elas têm a época que você pode visitar, e ainda assim você tem que ir muito preparado, porque como é embaixo da terra, as condições climáticas vão ser bem diferentes do que no nível da terra. E você consegue ver, assim, geleiras que ficam pingando a água e se formam desenhos maravilhosos. Então, a Eslováquia, infelizmente, é muito pouco explorada, mas se você gosta de natureza, Atração. se você gosta de shopping, lojas diferenciadas, não temos muito. Até porque foi um país comunista. Então, até novembro de 89, a Eslováquia era um país comunista. Então, eles têm uma história muito nova, isso de poder aquisitivo, marcas diferentes. Se uma pessoa que foi nos Estados Unidos vem para cá, no supermercado, a pessoa acha que aqui não tem nada. Entendi. Porque as variações você tem chocolates belgas, você tem chocolates Milka, você tem próprios chocolates eslovacos, mas não é como nos Estados Unidos que você vem e tem 3 corredores de chocolate, 3 corredores de biscoito. Os produtos daqui começaram a surgir faz pouco tempo, então tem variedade, mas é bem menos que no Brasil também, eu diria. E o custo de vida aí? Porque teve alguém que comentou que tem gente que mora em Bratislava e trabalha em Viena. Viena, a gente sabe que tem um custo de vida muito alto. Aí Bratislava é mais barato? É mais barato morar aqui. Eu não conheço muitas pessoas que fazem a troca de Bratislava e Viena, mas é acessível porque é perto. Principalmente se a gente é brasileiro, tudo aqui é muito perto. Se o meu marido diz assim, por exemplo, ou um amigo estrangeiro diz, nossa, isso é muito longe, são 3 horas. Eu digo, que 3 horas é nada. Rapidinho. Vamos sim, não me importa em passar 3 horas de um trem ou no ônibus. E com relação aos preços, sim, se você vai para Viena, é tudo exorbitantemente caro. Mas assim, a Eslováquia, como eu disse, é um país que faz parte da União Europeia. Tem muita gente que acha que a Eslováquia é leste europeu, mas a Eslováquia é o coração da Europa. Então, eles têm orgulho de dizer que eles são Europa Central. Se você disser para um eslovaco que eles são leste europeus, eles vão ficar muito chateados. Porque eles não se consideram leste europeu, eles se consideram coração da Europa. Então, infelizmente, aqui os salários, comparado com outros países da Europa, são bem menores. São bem mais baixos. Por exemplo, não tem isso de salário mínimo. Tem, obviamente, você não pode ganhar um salário muito baixo, mas muitos salários, por exemplo, caixa, vendedor, garçom, eles têm um salário por hora. Então, depende de quantas horas você vai trabalhar. E aqui você pode escolher meio período. É bem normal, principalmente para mães, elas trabalharem pouco tempo, meio período. E uma coisa que eu acho muito legal é que, apesar de não ter filhos, a licença maternidade na Eslováquia vai até 3 anos. Nossa, bastante tempo. Então, 9 meses completamente remunerado. E os outros anos, cada ano que você demora mais para voltar, obviamente você vai receber menos do seu salário. Mas você pode ficar 3 anos com seu filho. Você tem a garantia do seu emprego, você só vai ter a redução do seu salário com o passar do tempo. Né? Eu acho que quem fica os 3 anos, eu não conheço muitas pessoas, devem ganhar uns 20% do salário só. Entendi. Mas você tem a garantia que você vai voltar para o seu trabalho. Então, eu acho que compensa muito se você ganhar um salário em Viena e vem morar aqui, você é rico. Entendi. Agora, se você trabalha aqui em Eslováquia e vai morar lá em Viena ou vai muito a Viena, não. E com relação a tapioca, guaraná e açaí que o pessoal está comentando, como a gente falou da variedade do supermercado, não tem jeito. A pessoa que é brasileira, ela vai morrer de vontade de comer e não vai encontrar. Depois de quase 3 anos morando aqui, esse ano eu vim encontrar uma farinha de tapioca que vem da Tailândia. Nossa! Para poder fazer tapioca. Então, não tem guaraná. Ou mais ou menos?
No Nordeste a gente compra, eu comprava, né? Pelo menos na minha casa, eu e mãe. Foi minha mãe que perguntou, inclusive. Ela A tá gente compra. preocupada, como é que você tá conseguindo viver sem tapioca Guaraná e açaí? Eu estou entendendo a preocupação dela. Você tem que hidratar a, a tapioca, mas dá certo. Mas é muito difícil de encontrar. Tanto é que eu fui lá encarecidamente pedir à moça, por favor, traga sempre, porque eu vou comprar. Mas não tem. Já teve uma tentativa, perguntaram se tem uma churrascaria, já teve uma tentativa de restaurante brasileiro aqui em Bratislava. Eu não morava aqui, quando eu cheguei já tinha fechado, mas não temos churrascaria. Eu acho que minha amiga encontra em Viena, restaurante brasileiro, tapiocaria, então feijoada, churrascaria, mas carne. Nossa, como é que eu vivo sem cuscuz? Eu não sei, eu estou Sabe o que você tem desejando. que fazer? Você tem que colocar como se fosse tipo um pedágio. A pessoa quer te visitar, tá vindo do Brasil, só entra aqui se trouxer tapioca e cuscuz. Pronto. Exatamente. A casa está livre, temos um sofá, mas o pagamento é tapioca e cuscuz. Mediante pagamento de tapioca e cuscuz. Pronto, resolve o problema. Mas carnes no geral, voltando à questão do alimento, se você quer uma carne de qualidade, porque brasileiro sabe comer carne muito bem, eu adoro carne, churrasco, mas aqui não encontra carne de qualidade fácil. Então como é tão próximo, muitos brasileiros e estrangeiros algumas vezes vão fazer compras na cidade vizinha, que é a Áustria, porque tem mais variedade e as pessoas falam algumas vezes também mais qualidade. Porque tem ainda, alguns produtores ainda veem a Eslováquia como um país um pouco de mais, digamos assim, baixo nível. Então, se você compra um Milka na Eslováquia e um Milka na fronteira na Áustria, você vê a diferença de produtos utilizados. Entendi. Na composição, a quantidade de chocolate, a quantidade de leite e outros adjacentes, você vê a diferença. Frango aqui é a carne mais barata, assim como carne moída, mas bifes é muito caro e muito difícil de você encontrar um que seja bem saboroso. Tem Casa Argentina aqui e tem um restaurante que se chama Rio de Janeiro, mas eu nunca fui, é no centro de Bratislava, que eles vendem pratos de carne, mas você vai comprar um pedaço de carne nesse restaurante e você gasta fácil 30 euros por um bife. Então, se você multiplicar 30 por 6, a gente já tinha feito o churrasco todo no Brasil. Mesmo eu ganhando em euro, eu acho bem caro. Mas eu compro de vez em quando porque eu sinto muita falta. Então, geralmente, o que eu compro na minha casa vem da Irlanda. Não é produzido aqui na Eslováquia. E tem também isso de... Como os países são muito próximos, a gente encontra muitos produtos que vêm de outros países. Por exemplo, às vezes o frango é da Polônia, ou o ovo é de outro lugar. E tem os ovos também produzidos aqui. O frango, eu geralmente compro os produtos da Eslováquia. Eu sempre dou prioridade para os produtos da Eslováquia, porque eles têm um padrão de qualidade melhor, geralmente. Se você tem um frango da Polônia e um frango da Eslováquia, eles têm a história que aqui o da Eslováquia é mais bem tratado, porque vive de maneira adequada e tem as regras. Então, geralmente, eu compro, se eu puder escolher, se tiver eu priorizo da Eslováquia. Isso. Eles têm muito disso, de priorizar também os produtos da terra deles. Então, se a diferença de preço também não é tão gritante, ou a qualidade não é muito diferente, eles sempre vão escolher produtos da Eslováquia, se eles puderem. Eu acho que também isso no sul do Brasil é muito, muito comum. Eu ia muito a Blumenau, como eles têm tradição alemã, eles sempre também procuram comprar do produtor e comprar das pessoas que eles conhecem da região para dar um suporte também à economia local. Porque como é muito simples, são tão próximos os países que você compra as coisas, se você começar a olhar, tudo vem. O tomate que a gente compra vem da Espanha. A banana vem da Costa Rica. Então, o que eles têm da Eslováquia, eles compram da Eslováquia. O que tem de produção da Eslováquia? O que mais produz? Muita batata. Eles produzem muita batata. Tem muitos tipos de maçã.
O que a gente Maçã. tem de banana no Brasil, eles têm de maçã. Então tem a maçã que é boa para torta, a maçã que é boa para comer, a maçã que é boa para fazer compota. A primeira vez que eu vi um pé de maçã foi aqui e eu fiquei assim, nossa, um pé de maçã. E ficaram rindo na minha cara, porque aqui é tão normal que todo, principalmente como eu falei que a Eslovaquia foi um país comunista, tinha muito isso de trocar os alimentos, porque não era tão fácil você ter todos os alimentos. Então, essas coisas que eu sei são da minha sogra falando. Então, por exemplo, eles tinham um terreno muito grande na casa do meu marido. Então, eles tinham galinha para botar os ovos, tinham árvores frutíferas para pegar as frutas para fazer a compota, que aqui é muito tradicional fazer compota de tudo. Até para os Porque alimentos você conseguir o ano inteiro. porque você não, você tem 3 meses de verão praticamente, pouquíssimo tempo de frutas. Então você tem que guardar essas frutas que você produz de alguma forma. Então eles fazem muitas compotas. Aqui tem muitas frutas vermelhas, como framboesa, amora, morango, e elas dão super fácil. Então, no quintal da casa da minha sogra, ela planta morango, framboesa, amora, e o gosto é maravilhoso, não se compara com o do Brasil. E também tem muito isso de você. A primeira vez que eu vi um pé de maçã foi na Bélgica. Então tem muito isso de fazendas que eles plantam essas frutas, blueberry, que é mirtilo, eu acho em português, Mentira. morango, maçã, e você vai lá e colhe você mesmo. Enquanto você está nessa fazenda, você pode comer o quanto você quer e o que você colheu você paga. Então, agora está na época das frutas vermelhas. Então, tem uma fazenda aqui próximo de Bratislava, 15 minutos, que você vai lá e colhe o seu morango, a sua framboesa, e você paga 2,90 pelo quilo, 2,90 euros, né, pelo quilo. Então, isso é muito bom, porque você sabe de onde veio o produto, você foi lá e você mesmo recolheu o produto, e você come uma fruta deliciosa. Então, as frutas vermelhas aqui são bem famosas. E aí dá para fazer exatamente isso, né? Você compra, você É. sabe exatamente de onde está vindo e você consegue fazer Uhum. compota, geleia e tipo ter o ano inteiro, né? Isso, tudo que você quer fazer, você faz com essas frutas. Elas são bem populares aqui. Mas eu não sei muito mais sobre a produção. Tem alguns vegetais, mas tem muito gado também. E eles também exportam muita madeira. Então tem Madeira. a parte. Mas nunca fica aqui na Eslováquia. É bem, bem para exportação mesmo. E a Eslováquia é um país que cresce muito. Então, tem muitas ofertas de emprego. Se a pessoa tem um passaporte europeu e vem trabalhar aqui na Eslováquia como uma porta de entrada, é muito bom, porque tem muitas ofertas de trabalho. Tem muitas empresas multinacionais que têm incentivo fiscal do governo para estarem abrindo empresas aqui. E tem muitas pessoas aqui ao redor que falam muitas línguas. Porque uma língua eslávica, como o eslovaco, não é uma língua tão popular. Então, os jovens falam mais inglês. É muito difícil ainda você conseguir se comunicar com as pessoas. Eu acho que isso foi um dos choques mais importantes para mim, é como as pessoas lidam, porque tem gente que fala inglês, mas não é todo mundo que fala. E a população velha fala muito mais russo e alemão do que inglês, porque eram as línguas do tempo do comunismo. Então você fica assim, eu não falo eslovaco, eles não falam inglês, como eu vou interagir? Mas, por outro lado, eles falam muitas outras línguas. E eu trabalho numa empresa, mas como um segundo trabalho, eu dou aula de português. Então, tem muitos entre aspas, para a quantidade do país, tem muitos eslovacos Proporcionalmente tem muita gente. que aprende português. Porque Aham. também tem muita opção de trabalho aqui com português. Então, o país tem muitas empresas e eles também fabricam muitos automóveis para os outros países. Então, tem essa parte mais industrial e tem a parte mais rural aqui na Seu Eslováquia. marido já fala alguma coisa de português? Já, eu Já? ensino sempre. Ele fala mais português do que eu falo eslovaco, então sim, ele fala. E ele fala outras línguas, ele deve ter mais facilidade, né? Eu acho Perguntaram que aqui.
Pode falar. Uhum. Não, eu acho que para uma pessoa que fala eslovaco ou uma língua eslávica, é muito mais fácil aprender o português, apesar da nossa grande. Porque na língua eslovaca, ele só tem 3 tempos verbais. Então, só tem presente, passado e futuro. O que é muito simples, porque você muda a palavra para o presente e ficou a frase no presente, o verbo. Mas tem as declinações, que nós não temos declinações. Sim. Então, eles têm vários sons que a nossa língua tem. Então, eles conseguem reproduzir os nossos sons melhores. Mas nós não temos vários sons que eles têm. Então, apesar da estrutura ser um pouco mais fácil, digamos assim, a reprodução dos sons é muito difícil, porque nós não temos. E eles têm muitas consoantes todas juntas. E no português, a gente sempre quer falar, mesmo no inglês, se a gente não tem uma palavra que termina com uma consoante, a gente sempre quer colocar uma vogal. Então, imagina ter 4 consoantes juntas e você não consegue. Eu fico olhando para as palavras, eu pergunto como você consegue falar sem uma vogal. Porque tem consoantes que fazem sons de vogal aqui. Uma pergunta que fizeram aqui, que eu acho que é bem bacana de você falar um pouquinho, é a questão de como que funciona a saúde aí. É, tipo, é tudo pelo governo, é tudo público, tem que ter um plano de saúde. Você já precisou usar alguma vez no hospital? Como funciona? Eu já usei o hospital e aqui se você, até de você sendo um bebê, até você estando na universidade, até você concluir os seus estudos, todo o seu plano de saúde é pago pelo governo. Após isso, você vai começar a trabalhar, tem um desconto, não sei, como se fosse um SUS, vamos dizer assim. A saúde aqui é pública, entre aspas. Você paga para ela, mas não é como privada no Brasil. E você vai pagar essa taxa e você vai ter o acesso à saúde, mas você paga aquele sistema como se fosse um convênio, mas você paga para o governo. Eu, por exemplo, porque os médicos, tem muitos médicos aqui que infelizmente não falam inglês. A minoria fala inglês. Então eu pago um convênio particular para ter acesso a médicos que falam inglês. Então isso eu pago à parte, mas você pode ter... Eu tenho médicos tanto do governo, como eu tenho médicos particulares. Alguns do governo eu consegui encontrar que falam inglês, mas os que não, eu vou para o particular. Então você vai no hospital, se você precisa fazer uma cirurgia, você paga algumas pequenas taxas. Por exemplo, aqui o exame ginecológico é bem diferente do Brasil, não tem essa questão de você ir todos os anos. Você vai uma vez a cada 2 anos. Eu digo que no Brasil funciona todo ano, então eu vou todo ano. Mas eles são... Enquanto no Brasil eu acho que a gente previne mais, eles tratam mais quando você já está doente. Eu acho isso uma diferença do Brasil. Que não é tão preventiva, né? Eles já se cuidam do problema. E aqui você tem um médico geral. Então, toda pessoa precisa ter um clínico geral, que é o General Doctor, e você precisa passar para ele para ir para um especialista. Então, você está sentindo uma dor nos ossos, você não vai ligar para o seu médico e vai marcar uma consulta. Você precisa ir no seu clínico geral, ele vai analisar e depois ele vai lhe encaminhar. Então, eu acho isso, para um brasileiro, um processo muito demorado, porque você já tem que ir para o seu clínico. O clínico, ele geralmente não tem muita hora marcada, a não ser que você realmente queira ir num horário muito específico. Você vai lá, você chegou, você fica na filinha, como o SUS, e você é atendido pelo seu médico. E você precisa fazer algo sobre a saúde, que eu acho aqui muito interessante, é que eles têm algumas taxas. Por exemplo, você precisa ir para o seu clínico geral e o seu dentista uma vez ao ano. Porque você precisa saber que você está bem. Então, se você não for ao dentista, eu não sei sobre o clínico geral, porque algumas doenças podem surgir do nada. Mas se você não for ao dentista uma vez ao ano, e no próximo ano que você for, você tem uma cárie, por exemplo, você vai ter que pagar todo o valor do tratamento. E tratamento dentário aqui é muito caro.
Mas se você for no ano certinho, e no próximo que você for, você tem a cárie, você paga uma taxa minúscula, tipo 15 euros para fazer a sua cárie. Senão você pagaria 150 euros para fazer a sua cárie. Então eles têm isso de É uma prevenção. maneira de fazer com que as pessoas realmente apareçam todos os anos, né? Uhum, exatamente. Então, se você não vai, se você é um pouco descuidado, quando você for e você tiver um problema, você vai pagar uma taxa gigantesca para que você seja atendido. Então, tem muitas pessoas da Europa, no geral, que vão para a Hungria, porque lá eles têm tratamento dentário bem mais barato. Entendi. Com relação a aqui, já que lá não é euro, também facilita, porque o euro é bem mais valorizado. Mas eles tentam incentivar com que você vá no médico. Mas tem esse problema para o estrangeiro, que nem todos os médicos vão falar inglês, nem todos os médicos têm esse cuidado do Brasil, assim, perguntando, mas o que é que você tem? Como é que você tá? Não tem esse carinho, essa empatia. É mais, ok, o que é que você tem? Ok, tchau. Entendi, então, é mais objetivo, né? E você, para saber, você tem que ficar perguntando. Eles não vão lhe explicar todas as coisas direitinho. Então, e mesmo quando o médico fala desse particular que eu pago, ele fala inglês, ele às vezes não está tão acostumado com ter estrangeiros que façam tantas perguntas, porque eu falo demais, eu faço muita pergunta. Então é um pouco difícil essa interação. Mas a saúde aqui eu acho que funciona de um modo em geral. Eu acho a saúde do Brasil melhor. Não precisava, assim, utilizar o SUS no Brasil, então não posso comparar tanto. Mas essa questão de você perguntar, ser melhor atendido. Claro que no Brasil vai ter médico que não lhe trata bem também. Mas aqui eles são muito... E tem médicos aqui, eu acho a minha médica pessoal da General Doctor muito boa. E ela estudou no Canadá, então ela tem um inglês muito bom. Mas é bem raro. Infelizmente, essa situação não é tão comum. Enquanto outros médicos, por exemplo, eu tive uma vez uma dor no estômago, o médico olhou para mim e me disse, fique 3 dias sem comer que sua dor passa. É uma curandeira, não tem medicina em ficar em 3 dias sem comer. Mas, claro que no Brasil também pode acontecer isso, mas a saúde funciona aqui dessa forma. Ela é paga, mas ela é pública. Entendi. Tati, o nosso tempo está quase no fim. Eu vi que tem 4 perguntas aqui, a gente vai tentar responder, mas se cortar é porque o tempo acabou mesmo. Okay. Então, se cortar, eu quero já te agradecer por ter topado, conversar um pouquinho, falar um pouquinho da Eslováquia. Eu aprendi um monte de coisa agora aqui com você. Eu, sinceramente, acho que a gente tem que marcar uma parte 2, porque eu ainda fiquei com um monte de perguntas para te fazer. Então, se as pessoas quiserem que a gente converse mais um pouco e tal, e se você topar, a gente pode fazer uma parte 2, aí marcar num outro momento. Mas eu queria muito te agradecer a sua disposição para poder conversar aqui. Foi muito bacana, de verdade. E sucesso aí na sua vida. Obrigada. Na Eslováquia.